Olá, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui do canal Somos Espirituais. Meu nome é Zivandra Peixoto. Eu faço os vídeos aqui deste canal para falar um pouco sobre espiritualidade na prática, com as práticas das terapias holísticas, para que elas facilitem esta sensação de vivenciar a espiritualidade na nossa vida de um modo diferente. Esse vídeo hoje vem bem a calhar, porque nós vamos falar um pouco sobre esses padrões energéticos que vêm a partir das energias que nós propagamos. Comprovadamente, gente, através de vários estudos já foram feitos sobre as frequências das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Emoções e sentimentos como, por exemplo, raiva, amor, felicidade, vergonha, medo, raiva, entre outros, certo? Assim como já foram feitos estudos comprovados no corpo físico de como ele reage a, por exemplo, a verdade falada, a verdade ouvida, de uma forma positiva, também de uma forma negativa. Por exemplo, assim, ó, quando nós falamos verdades, ouvimos verdades, ouvimos positividade ou falamos positividade, o nosso corpo, ou o corpo da pessoa em estudo, ele fica mais forte. Assim, ao contrário também, quando você fala mentiras, quando você ouve mentiras, quando você é negativo, quando você fala negatividade, o teu corpo fica mais fraco. Através desses insumos que são a palavra, né? E a palavra, através do som, que é a vibração, ela vai propagando, certo? E estas frequências é como se elas criassem uma tela que vão avançando neste campo energético que está na nossa vida e que existe, assim, né? Através da polaridade ou das diversas formas de como as energias se propagam, ou através do som, ou através dessa vibração, que não é só o som de uma certa forma, mas que sim, elas são propagadas neste campo energético, né? Então, vamos supor que este campo carregado, ele é responsável por dispor dessas energias no mundo físico, assim como no mundo energético, espiritual, por assim dizer. Deixa eu simplificar aqui para vocês. É como se estas partículas, né, que são aquilo que está dentro daquela intenção. E o que é essa intenção? A intenção é aquela palavra que foi dita, vamos supor assim. Então, as partículas que estão dentro dela, que são estas energias, elas estão carregadas de intenção positiva ou negativa, como eu falei no comecinho do vídeo. Então, elas são capazes de influenciar tudo à nossa volta. Tudo e todos à nossa volta. Fisicamente, mentalmente e energeticamente. Ok? É como se elas funcionassem como se fosse um imã. Então, conforme elas vão propagando num período determinado de tempo, elas vão atrair pessoas, situações, acontecimentos, oportunidades e experiências únicas. E muitas vezes essas experiências, por exemplo, espiritualmente falando, né? A gente não sabe às vezes explicar, mas a gente sabe exatamente o que a gente sentiu. A gente sabe exatamente o que nos curou. A gente sabe exatamente o que modificou na nossa vida. Certo? Porque a gente experimentou o acontecimento que veio através desta vibração, desta força carregada de energia benéfica. Assim como a gente às vezes não está observando ou pronto para responder às energias negativas que vêm também com este acontecimento ou as próprias que a gente está vibrando, né? Através da nossa fala, através das nossas sensações, através da nossa vibração. Então, através dessa perspectiva, a gente pode criar também uma tela negativa. Essa tela que eu falo seria essa tela que está empurrando, né, propagando aquilo para
da mesma forma que está propagando, também vai atrair. O nosso corpo reage com a verdade falada, a verdade ouvida, assim como reage também com a negatividade e com a positividade. Alguns estudos também que foram feitos, gente, e conforme a gente vai aprendendo, esse é o meu convite aqui, para que vocês aprendam mais como que as energias se propagam e como que eu posso modificar o meu padrão energético para receber, ser, fazer, acontecer, ter aquilo que eu desejo, tanto modificar na minha vida, ou melhorar, ou manter, certo? E quando a gente aprende mais sobre esses padrões energéticos, entende um pouco mais sobre a vibração das emoções, a gente pode modificar as coisas com muito mais facilidade. Por exemplo, vamos supor que a gente saiba, através de uma tabela, que a vergonha, por exemplo, e a culpa, ela tem uma vibração muito baixa. Em números, é como se elas vibrassem 20, 30 Hz, vamos supor assim. Conforme a gente vai estudando e aprendendo sobre isso, eu posso falar, e já falei em outros vídeos aqui, sobre essas vibrações, a gente vai aprendendo. Mas, digamos que elas têm essa vibração, esse valor de vibração. E aí a gente entende também que, por exemplo, a coragem tem 200 de vibração, uma vibração muito mais positiva, certo? Então, quando a gente entende sobre isso e a gente sente, a gente dá perspectiva sobre isso, tipo, nossa, hoje eu acordei assim, ou assado, meio apático, meio triste, sem vontade, meio depressivo, meio isso, meio aquilo, a gente consegue se observar sobre isso e consegue, quanto mais a gente observa, né, quanto mais a gente está perceptivo sobre isso, melhor é a nossa intenção, porque a gente percebe, reage, entende, não é assim que eu quero me sentir. Eu quero me sentir como? Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir alegre. Só que entre vergonha e alegria, por exemplo, a alegria vibra em 500, 600 por aí. Está muito distante. Mas eu entendo que coragem, por exemplo, está vibrando em 200. Então, o que eu posso fazer entendendo isso? Eu posso modificar o meu padrão vibratório para coragem. E como que eu faço isso? Modificando o meu estado de espírito, a minha vontade. Ou seja, só o fato de eu ter vontade, que já tem uma vibração mais alta, eu já modifico o meu padrão. E quanto mais alto, melhor eu vou me sentir. Então, posso sim entender que, por exemplo, aceitação. Aceitação tem uma vibração de 350. Então, no momento que eu percebo e eu reajo àquilo e eu quero modificar, como que eu faço? Eu aceito, eu sinto, tá, estou triste por quê? Estou me sentindo cansado por quê? Estou apático por quê? Certo? Identifico aquilo, aceito, bom, então estou triste por esse motivo, ok. Quero me sentir assim ao longo do dia? Não. Só o fato de eu aceitar, abraçar aquilo, entender e perceber que eu quero modificar o meu padrão energético, a minha mente já aciona algo dentro de mim que faz com que eu vibre numa outra intensidade. Então, eu pulo, por exemplo, de uma sensação de tristeza lá para aceitação num padrão energético mais alto. E aí, se eu procuro uma razão de estar feliz, eu já elevo mais um pouco o meu padrão. Até que eu sinta por que eu modifiquei tal coisas que nesse momento me trazem tristeza, mas eu modifiquei por quê? Porque eu desejo a paz, porque eu quero me sentir em paz, porque talvez eu não esteja, por exemplo, com aquela pessoa ou naquele local, mas eu estou em paz. Foi por isso que eu deixei de estar com aquela pessoa, de frequentar aqueles lugares. Então, começo a trazer um padrão vibratório intencionalmente para que essa intenção eleve esse padrão vibratório e entre nessa tela, como a gente falou, e vai propagando isso. Quanto mais eu vou sentindo. Então, toda vez que baixa, eu consigo intencionalmente subir isso. Até que eu faça isso automaticamente. Por quê? Porque um vai se agarrando ao outro. Por exemplo, se eu tive coragem, que tem uma vibração de 200, mas eu tive aceitação, que tem uma vibração de 350, eles vão meio que se abraçar ali e vibrar junto com a vontade, por exemplo, que tem uma vibração de 310, tipo assim,
e vão fortalecer isso. Agora, se eu vejo aquela minha apatia, minha tristeza, tarará, tarará, não tô nem aí se eu vou ter um dia péssimo, se eu vou fazer o dia dos outros péssimos, eu vou baixando o meu padrão vibratório. E vou ficando ali interagindo com outros padrões, por exemplo, de medo, de nojo, de ressentimento, de culpa, sabe? E vou trazendo cada vez mais para baixo aquele padrão. E vou criando essa mesma tela negativa, de padrão vibratório negativo, que vai atrair para mim mais daquilo. Então, às vezes a gente já está tendo sensações, emoções, ou sentindo no físico mesmo algumas situações que vieram através da nossa energia. Sempre foi através da nossa energia. Tudo. Fisicamente falando também, materialmente falando também, veio através da energia vibrada, da energia intencionada, até que ela seja materializada em algo. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem no vídeo de hoje. Que a gente pode modificar isso através desses padrões energéticos, vibrando, entendendo melhor sobre as energias. Convido vocês a experimentarem um entendimento sobre as terapias, por exemplo, dentro desse entendimento das energias e como propagá-las. No momento que eu aprendo a propagar isso, eu consigo intencionar melhor, por exemplo, as minhas orações, o meu momento de meditação, sabe? Eu consigo fortalecer tudo isso através desses padrões energéticos. E aí eu começo a entender muito mais sobre como que as energias se propagam, ou como que elas são influenciadas dentro de mim, através de mim, como que elas funcionam dentro do meu corpo, na minha mente, certo? O que eu posso fazer para fortalecer mais as energias que estão em baixa, que insumos eu posso, através das terapias, por exemplo, que insumos eu posso trazer para a minha vida como prática para fortalecer aquilo que eu desejo modificar. Além disso, vocês podem entender melhor sobre esse aprendizado que é a energia, entender por que ela está em todos os lugares e começar a olhar para ela de um modo diferente. Se ela está em todos os lugares, tudo é energia positiva, negativa, densa, leve ou não, como que eu posso modificar tudo isso para que eu possa não ter mais certas sensações, fazer com que as coisas aconteçam com mais facilidade na vida também.